Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a proteção de candles do Candle 3.0 no Phoenix Bot. Primeiramente vamos entender como funciona a formação de preços nos candles. Nós temos três tipos de candle. Nós temos o candle comprador, o candle neutro ou doji e o candle vendedor. No candle nós temos o preço da máxima, que foi o maior preço que ele chegou no candle. Nós temos o preço da mínima, que foi o menor preço, o preço da abertura, que foi o preço inicial, quando iniciou a formação desse candle, e o preço de fechamento, que foi o preço em que fechou o candle. No candle comprador, o preço de abertura ele é menor do que o preço de fechamento. Então, quando iniciou o candle, o preço ele subiu e, com isso, o preço de fechamento ficou acima do preço de abertura. Então, ele é um candle comprador. No candle neutro, ou doji, o preço de abertura ele é igual ao preço de fechamento. Então, durante a formação do candle, ele pode ter subido, feito a máxima, descido, feito a mínima, mas no final ele fechou no mesmo preço, abertura e de fechamento. E no candle vendedor, o preço de abertura ele é maior do que o preço de fechamento. Então, quando ele iniciou o candle, o preço caiu e, com isso, o preço de fechamento ficou menor do que o preço de abertura. Então, ele é um candle vendedor. Como funciona a proteção de candle 3.0? Com essa proteção, nós podemos escolher qual o mínimo de pontos eu quero que o candle tenha para eu iniciar um trade e também qual o máximo de pontos que o candle pode ter para eu iniciar o trade. Com isso, o objetivo é, em operações a favor da tendência, esperar o preço tomar uma direção, comprador ou vendedor, com um mínimo de pontos no candle, pois quando ele está realizando briga de vendas ou de compra, ele pode ficar indeciso e aí ele fica trabalhando ali num range, tanto para cima quanto para baixo do preço de abertura. Nesse momento, nós não queremos realizar a operação, por exemplo. Então, com isso, a gente pode programar para que tenha um mínimo de pontos e a partir do momento que ele toma um lado, no caso aqui 2 pontos, ele já tomou o lado de compra, por exemplo, então nós podemos realizar compra. E também podemos querer um número máximo de pontos, né? Então, quando o preço ele se deslocou muito no mesmo candle, a chance dele ter uma correção é grande, então eu não quero realizar operações, por exemplo, a favor da tendência, e eu posso estipular um número máximo de pontos que o candle pode ter para isso. Então, aqui no exemplo, eu tenho aqui o ativo WDO, um mini dólar. Então, aqui eu tenho um mínimo de 2 pontos. Então, quando tem o preço de abertura, ele tem que assumir 2 pontos. Então, aqui para realizar compras, ele tem que subir no mínimo 2 pontos para poder liberar o trade. E se for o máximo, ele pode realizar trades do preço de abertura até 5 pontos. Nesse exemplo aqui, acima de 5 pontos, ele não permite novos trades. Então, vamos entender a lógica aqui. Quando eu tenho a quantidade mínima de pontos, ele funciona tanto no candle atual como no candle anterior. Então, eu posso estar visualizando o candle atual em formação, ou eu posso realizar o candle que já foi fechado, o candle anterior. Eu posso realizar operações a favor ou contra a tendência. E aí a compra, no caso da quantidade mínima de pontos, eu tenho que o preço de fechamento tem que ser maior ou igual ao preço de abertura mais o valor mínimo. Então, é esse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui o preço de abertura mais o valor mínimo aqui de 2 pontos. Ele só permite quando o preço de fechamento for maior ou igual a esses 2 pontos aqui. No caso da venda, o preço de fechamento tem que ser menor ou igual ao preço de abertura menos o valor mínimo. Então, aqui no caso da venda, o preço de abertura tem que ser menor que o preço de abertura menos o valor mínimo. Então, o preço de fechamento tem que ser menor ou igual a esses 2 pontos aqui para ele poder iniciar uma venda. No caso da quantidade máxima de pontos, eu também tenho como verificar o candle atual ou anterior e também posso escolher realizar operações a favor ou contra a tendência. Então, no caso da compra, o preço de fechamento tem que ser menor ou igual ao preço de abertura mais o valor máximo. Então, aqui eu tenho o preço de abertura mais o valor máximo, que no exemplo é 5 pontos. Então, dentro desse range aqui de 5 pontos, eu posso permitir realizar compras. Acima dos 5 pontos, ele bloqueia. No caso da venda, o preço de fechamento tem que ser maior ou igual à abertura menos o valor máximo. Então, com isso aqui eu tenho a abertura menos o valor máximo. Então, dentro desse
desse range de 5 pontos, ele permite realizar vendas. A partir dos 5 pontos aqui, ele bloqueia as operações. Então, agora vamos visualizar no indicador. Então, aqui eu tenho o gráfico, vou aqui em indicadores, eu tenho aqui um indicador de proteção de candles, vou colocar no gráfico. Aqui eu tenho esse indicador, ele tem todas as proteções de candle, eu venho aqui em habilita proteção de candle e vou escolher a 3.0. E aí no candle 3.0 eu tenho alguns parâmetros. Eu posso aqui escolher se eu quero operação a favor ou contra a tendência. Eu posso aqui, no tipo de verificação do candle, verificar o candle atual ou o candle anterior. E aqui eu tenho a quantidade de pontos mínimos para habilitar a operação e os pontos máximos para habilitar a operação. Se eu deixo em 0, ele desabilita o campo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero o mínimo de 2 pontos para ele poder realizar uma operação. E aqui o indicador, no caso, ele vai colorir os candles que tem no mínimo 2 pontos. Então, o candle que tiver de 2 pontos para cima, né, ele vai colorir para mim. Então, aqui, os candles cinza, ele não realizaria nenhuma operação. O candle verde, ele estaria indicando que era uma compra. E o candle vermelho, uma venda. Então, nessa opção aqui de configuração, que tem que ter no mínimo 2 pontos, ele configurou assim. Aí se eu venho aqui, por exemplo, e coloco eu quero mínimo de 2 e máximo de 4, do candle atual e a favor da tendência. Então aqui ele colocou aqui os candles para mim, ó, compra, venda. Então ele coloriu aqui de acordo com a configuração que eu fiz. Eu posso vir aqui e escolher aqui, por exemplo, contra a tendência. Eu quero o candle anterior e quero que tenha no mínimo 4 pontos. E vou desabilitar a quantidade de pontos máximos. Então aqui, ó, ele habilitou uma compra, porque o candle anterior tem mais de 4 pontos. Então ele habilitou uma compra aqui nesse candle. Ele espera, nesse caso de olhar o candle anterior, ele espera o candle fechar. Quando abre o candle, que no caso seria esse, o candle atual, ele já deixa liberado a compra. Então pode ver que quando tem um candle que ele deslocou muito o preço, a chance dele corrigir um pouco é grande, né? Então podemos realizar operações assim contra a tendência, esperando que um candle ele saia do padrão, ó. Então se você vê aqui, ó, os candles estão com quantidade de pontos pequena, e aí quando tem um candle que deslocou muito o preço nesse momento aqui, a chance dele corrigir é grande, então eu posso aqui estar realizando uma operação contra a tendência. Então aqui seria uma venda. Então aqui no indicador eu posso tá realizando aqui do jeito que eu quero a operação, visualizo no gráfico, e aí eu posso, eu gostei desse tipo de operação, então eu quero programar o Fênix assim. Então eu posso vir aqui, ó, né, vamos lá no Fênix, os parâmetros eles são os mesmos, então eu venho aqui no Fênix, venho em proteções, então eu tenho aqui proteções, tenho todas as proteções de candle aqui, então aqui eu tenho o candle 3.0. Então aqui eu tenho como realizar operações a favor e contra, né, candle atual anterior, e aqui eu tenho pontos mínimos e máximos. Então é da mesma forma do indicador. Então se eu fui lá e gostei do realizar operações contra a tendência do candle anterior e com um mínimo de 4 pontos, eu posso copiar os mesmos parâmetros que eu coloquei no indicador, visualizei no gráfico e gostei, posso vir aqui e colocar no Fênix. Então para habilitar a operação, simplesmente eu tenho que colocar um número aqui, no quantidade mínima ou quantidade máxima. Né? Se eu deixar 0 nos dois, ele fica desabilitado. Não importa qual é o modo de operação, o tipo de verificação. Né? Isso daqui eu posso deixar de qualquer opção aqui selecionada. Se eu deixar 0 aqui, no pontos mínimos ou ponto máximo, ele fica desabilitado. A partir do momento que eu coloquei um valor diferente de 0, né, acima de 0, então aí ele habilita a proteção. Então aqui ele já habilitou, ele habilitou somente o ponto mínimo. E aí quando eu coloco no ponto máximo, por exemplo, 4, ele habilitou também o ponto máximo. Então eu tenho aqui a opção de utilizar um por vez ou os dois juntos. Quando eu configuro aqui, né, o ponto mínimo e máximo, aí sim eu tenho que verificar aqui o tipo da operação, se eu quero atual ou anterior, e o modo de operação. Porque a partir desse momento que eu inseri um valor aqui maior que 0, ele vai
olhar aqui qual é a opção que eu selecionei para realizar as operações. Então ele é bem simples, é uma proteção que pode ser incluída junto com outros indicadores, como também pode ser utilizado sozinho, viu aqui no caso ele verifica, né, qual é a forma de operação. Então aqui eu tenho um modo que eu quero operar, se é a favor ou contra, né, eu tenho aqui o tipo do candle, se eu quero utilizar a verificação do candle atual ou anterior. Então tem que prestar bastante atenção, porque se eu utilizar indicadores que são a favor da tendência, né, que são seguidores de tendência, e eu escolher aqui uma operação, né, contra a tendência, tem que verificar se ele não vai ser, um vai contrapor o outro. Então, o indicador a favor da tendência vai dar a condição, porém, o candle 3.0 contra a tendência não. Então, quando for utilizar assim, é possível, né, por exemplo, utilizar um super trend, que ele é um seguidor de tendência, e aí eu poder pegar o pullback de movimentos, né, que se ele está comprado, por exemplo, o super trend, quando o preço cai, eu posso querer realizar uma operação contra a tendência aqui no candle 3.0, porque um indicador está indicando compra, porém ele deu um pullback, quando ele indica compra também, né, aqui no caso 3.0, ele realiza a compra. Então aí ele tem duas verificações, uma do indicador e outra aqui da proteção, né? Então é possível utilizar a proteção sendo contra a tendência com o indicador a favor da tendência, desde que coloque no gráfico, veja se realmente tem esses movimentos, o que os dois coincidam, e aí é possível estar configurando assim. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.